Salve, concurseiro! Olha só, você que acabou de chegar, está meio perdido, tentando entender o que está acontecendo em todo esse universo ao seu redor, falando a respeito de provas, de mudança de vida, pegar aí maneiras onde você se dedica ao estudo e consegue obter grandes resultados num curto espaço de tempo, comparado a outros cenários, por exemplo, terminar uma faculdade, para daí começar a ingressar no mercado de trabalho, cara, concurso público é essa grande oportunidade. É algo que depende de você, obviamente, você vai se dedicar a estudar, mas nós estamos aqui para facilitar esse caminho para você, mostrando justamente qual direção você deve tomar. Quais são as matérias, quais os itens, quais são os tópicos do conteúdo que você deve prestar maior atenção e obter aí a melhor condição de resultado na sua prova. E para isso, eu, professor João Paulo, vou ajudar você com a matéria de informática em um dos tópicos mais comuns de provas de concurso. O que nós vamos falar aqui agora é a respeito do universo chamado redes. Só que olha só, já para começar a brincadeira, você está vendo que esse tópico é um tópico como que nós trabalhamos dentro de aulas. Nós estamos assim, vamos falar sobre redes de computadores. Só que entenda, no seu edital, quando você pegar lá, olha, eu estou começando a estudar concurso, professor, nem sei o que é edital. Então a banca ela vai publicar a abertura do edital dizendo para você, olha, esse é o conteúdo programático. São estes os itens que eu irei cobrar para que você possa estudá-los antecipadamente e prestar aí a prova. Então você vai encontrar aquele conteúdo lá dentro da sua prova, na hora de reexecutar aí essas questões. Então redes, na verdade, é um grupo maior, é um escopo maior, que essencialmente vai estar lá no seu edital abordando um conceitinho chamado internet. E acredite, por mais que você fale assim, internet eu sei, né? Você olha para o edital de informática e fala, internet é uma coisa óbvia, né? Eu uso a internet todo dia, estou aqui no celular, estou navegando na internet. Pois é, mas sabia que a maioria das pessoas não sabe o que é isso? A maioria das pessoas não navega na internet, tá? A maioria das pessoas naufraga na internet porque não conhece aquilo que ela tem em sua mão, ao seu alcance efetivamente. Justamente, quando eu falei aqui redes, você já falou, mas redes? Pois é, a internet é a primeira coisa que você tem que analisar e entender. Ela é uma rede. E você tem que entender ela como tal, porque a prova vai cobrar esse aspecto da internet. Também irá cobrar de você como utilizar esses recursos, como trabalhar com as ferramentas, como utilizar aí o navegador, como acessar um site, como usar o Google para fazer uma busca. Acredite, as pessoas não sabem usá-lo corretamente, não conseguem refinar uma busca para obter resultados mais coesos com aquilo que ela estava pesquisando ou buscando, necessitando encontrar. E aí você tem os conceitos da internet no seu edital. É o tópico mais genérico, porque ele fala internet, e as pessoas acham que é uma coisinha de nada. Só sobre internet. É o maior tópico do edital, porque implicitamente ele está cobrando tudo isso. Ele está cobrando como você estuda redes. Só que, claro, o primeiro contato que você vai analisar na hora de falar em redes é entender a internet. Você vai ver lá no edital falando assim, olha, também vou cobrar o conceito de intranet. Pô, legal, então ele cobra internet e intranet. É a mesma coisa? Bom, as duas são redes. Só que você tem que entender o escopo de cada uma delas. O que é escopo? Qual cenário ela se enquadra? Como ela vai ser explorada? Que maneira que você vai utilizar os seus recursos? Para que fins eles serão usados? Porque no final das contas as duas são redes. As duas são estruturas para comunicar dados entre equipamentos. E é aí que a gente começa a amadurecer e entender essa ideia, né? Então você falou internet e a intranet. São tópicos explícitos do seu edital. Professor, como é que eu estudo esses assuntos? Bom, então vamos lá. Vamos começar trabalhando ele justamente nessa linha de raciocínio, sabendo que a banca vai trazer esse princípio para você, falando da ideia de rede. Então, o primeiro passo, quando você entende uma rede, é estruturá-la de maneira física. Uma rede é uma estrutura física. Uma estrutura física. Ou seja, você pode entender que a rede nada mais é do que uma estrutura composta por dispositivos. Esses dispositivos, você vai ter aí dois grandes universos. Você tem os dispositivos de meio de rede, que vão servir para você conectar um equipamento a outro na rede. Aí você tem na tua casa mesmo um roteador, você tem um modem na sua casa. Estes são os equipamentos de meio de rede, porque eles são para conectar os outros equipamentos. E você tem os equipamentos finais. Equipamento final é o seu celular, o seu tablet, o seu relógio conectado a 3G também, ou a Wi-Fi. Você tem aí equipamentos que são de uso para uma atividade específica e que estão explorando e utilizando recursos da rede.
Então perceba que isso aqui é comum, né? Seja qual for a rede que a gente vai falar depois. Então primeiro a gente está olhando as características iguais, independente de você falar internet e intranet. Isso aqui é presente nas duas. Você está falando aqui de dispositivos. Então esses dispositivos podem ser apresentados para você como dispositivos de natureza final, então são os dispositivos que você vai estar utilizando, ou os dispositivos de meio de rede, que vão permitir aí a comunicação de modo geral. E é aí que está a finalidade. Para que é essa estrutura física que a gente tem, chamada de rede? A finalidade dela é para comunicação, para troca de dados, para informar, trocar conteúdo, mensagens, entre pontas, entre os dispositivos finais. E o meio serve a essa necessidade. Então você tem a comunicação como essência. Não é à toa que a internet nasce num contexto militar. Ela surge justamente numa época de guerras onde você tinha a necessidade militar de trocar mensagens entre as bases rapidamente, de tal maneira que, caso uma base fosse atacada, eu pudesse salvar essas informações enviando elas para outra base e eu não tenha perdido todo esse conteúdo, né, obtido a muito esforço durante a guerra. E é aí que ela nasce. Depois, acabadas as guerras, ela cai para um universo acadêmico, né? Aí vem a ARPANET, trazendo mais aberto ao público. E a ARPANET, depois que ela já se moldou na forma da internet, ela ainda era chamada ARPANET, tá? Você tinha aí, durante 4 anos, mais ou menos, do primórdio da coisa, a internet e a ARPANET funcionando paralelamente. Até que a ARPA foi, de fato, desconectada, toda desligada, e a internet é que prevaleceu aí. Então a gente tem aí esse cenário da evolução. Então eles podem perguntar isso para você? Sim, que lá no começo você tinha um negócio chamado ARPANET, antes de vir a se tornar a internet como você conhece hoje. E vai conhecer, né? Porque a internet é a rede, são os dispositivos. Não confunda com o conteúdo. Porque aqui a gente está entendendo que a ideia é comunicação. Os dispositivos finais que eu vou estar colocando ali dentro, eles vão trocar informações entre uma ponta e outra. E estas informações, o meio vai ajudar a gente, e esse conteúdo pode ser um site que você está vendo, uma videoaula que você está assistindo nesse momento, um material que você tenha baixado, isso aí é o conteúdo. E você, para ter acesso, alcançar a este conteúdo, foi em busca justamente de um meio de comunicação, que é a internet. Só que a internet ela tem um escopo mundial, a intranet tem um outro escopo. Então a ideia aqui é você analisar a estrutura, como ela vai ser apresentada para você dentro desse cenário. Então tem a internet, é uma estrutura física. Beleza, a intranet também. As redes são estruturas físicas, com essa finalidade essencial. Primeiro passo é entender isso. Aí você vai perceber que existem algumas tecnologias padrões. E existem outras estruturas chamadas protocolos. Essas características são comuns, independente de você falar assim, olha, eu tenho internet, eu tenho intranet. Isso é de rede. Então, por mais que você às vezes vai estar olhando para um edital, bem agora no começo, você está começando a entender a matéria, e você fala, professor, eu vi lá você dando aula do protocolo, mas não está no edital. A matéria informática é uma matéria que assusta muita gente. E é aí que está o primeiro passo para você fazer o seu diferencial. Por quê? Se você sabe que a galera não gosta da matéria, você vai aprender a gostar. Na verdade, o gostar está em aprender. Sabia disso? Quando você não entende algo, você repudia. Você tem aquela coisa assim, não é muito legal, né? Tem um medo daquilo natural. Isso é natural do mundo animal. Pô, já peguei vídeos aí de cara que foi lá, os grandes biólogos que foram lá na África com leões completamente selvagens que nunca tiveram contato com espécie humana e ele se aproximou do leão sem ser atacado. De que maneira? Com um rolo de papel higiênico. O leão não sabia o que era aquilo e ele simplesmente foi se aproximando, né? Rastejando basicamente, mas sempre com um rolo imposto. E aí o leão olhou para aquilo, ficou com medo e não fazia nada, travou o leão. Exatamente. Imagine você olhando para um desconhecido, olhando para uma matéria que tem um monte de nomes que você até achava que era fácil. Mas aí você já começa a olhar tecnologias, protocolos, já olha infraestrutura. É aí que está o segredo. Foque e dedique-se a estudar, porque conforme você vai batendo na constância do seu estudo, você vai percebendo que começa a ficar legal, porque você começa a entender.
Não é de primeiro momento que você vai entender muita coisa, sabe? A informática é uma matéria muito parecida com o raciocínio lógico. Ela nasceu até mesmo do raciocínio lógico. Então ela tem dificuldades, como todas as matérias. E é aí que você vai desbravar e ganhar vantagem sobre a concorrência. É você se dedicar e falar, opa, essa é a matéria que eu vou gabaritar e vou deixar a galera para trás. O direito a galera pega mais fácil, acredite. Porque sempre tem um exemplo, um pai, um parente, alguma coisa, uma história para contar que lembra daquilo. Aqui não, aqui é conceito, é decoreba. Você consegue decorar essa parte aqui mesmo, é só decorar o conteúdo e você vai fazer uma boa prova. Mas entender é muito mais fácil, é muito mais legal. Então, olha só, tecnologias. O papel é uma tecnologia, tá? Caneta, é tudo tecnologia. Aqui se tem tecnologias próprias para o universo de redes. Essas tecnologias elas vão ser padrões para a rede. Então, nós temos a criação da rede. Depois a gente vai definir o uso que a gente vai dar para ela. Então, entenda isso. Primeiro, a ideia da estrutura física e as suas características físicas. Aqui você vai ter tecnologias desde mecanismos de comunicação, tecnologia do cabo, o tipo de material que ele vai ser utilizado para ele conceber a comunicação, qual quantidade de fios que o cabo tem. Isso é a tecnologia. Na maioria dos concursos, cai praticamente nada daqui. Você tem que ter noções do básico. Por exemplo, que estão intimamente ligados até a protocolos, tá? Mas quando eu falar assim para você, olha, eu tenho aqui um número 802.11. Esse aqui, dos códigos, é o que você praticamente precisa saber. Tem o 802.15, tem o 802.3, mas o 802.11 é o mais essencial. Sabe por quê? Porque quando você for comprar o seu roteador Wi-Fi, vai estar lá estampado na caixa dele. Eu não tenho uma caixa guardada aqui para mostrar para você, né? Desse eu não tenho. Normalmente eu guardo as caixas dos meus equipamentos. Mas você vai ver lá na caixinha estampada, 802.11. E esse 802.11 está falando para você, olha, eu tenho aqui uma rede que está utilizando a tecnologia Wireless Fidelity, ou seja, estou trabalhando com uma tecnologia de comunicação sem fio. Uma das tecnologias que existem para isso. Bluetooth é outra, que é o 802.15 que eu falei. Mas o 802.11 você vai mais além. E aí entra no seu dia a dia. Entra em questões de prova e aí faz parte do seu dia a dia. Você vai comprar um roteador Wi-Fi, como é que você escolhe se é bom ou não? Eu vou olhar lá se ele tem umas letrinhas. B, um G, um N. Ele pode ter um AC, ele pode ter um AX, ele pode ter um AY, um AE. Meu Deus, mas o que é tudo isso aqui? Pois é. O mais comum de você encontrar no mercado e que atende a maioria dos usuários domésticos é um roteador que vai até a letra N. É o mais comum. Só que no mercado cada vez mais está entrando aí os roteadores Wi-Fi 6. Professor, o que é isso? 1, 2, 3, 4, 5? Na verdade esse aqui é o 2, tá? Tem um que veio antes que eu não citei porque a gente não trabalha mais com ele. Então é o 2, 3, 4, 5 e 6. Quando fala para você, olha o Wi-Fi 6, ele está falando justamente do AX. Que é uma das tecnologias mais rápidas, altíssima velocidade de comunicação. Você às vezes vai lá, compra um celular e fala, pô, comprou um celular que tem isso, isso, isso e aquilo. Mas o que adianta ter um celular que é rápido pra caramba no Wi-Fi se o meio da sua rede não é rápido? Então, você tem que casar. O equipamento final e o do meio tem que ter a mesma capacidade de comunicação. Não adianta você falar assim, eu vou comprar o melhor equipamento final se o meio não atende esse equipamento final. Hoje, para fazer acesso a vídeos streaming em 4K, para principalmente dentro da sua rede você transmitir isso para outros equipamentos, tem que ser uma rede AX. O AC já dá conta do recado, mas ele vai patinar um pouquinho. O N, sem chance. Para você transmitir vídeos em 4K, ele não vai ter suporte a essa velocidade de comunicação, justamente por conta da tecnologia empregada. Então, quando você olha esse 802.11, você tem que entender, opa, vira 802.11, é rede sem fio Wi-Fi. E eu tenho velocidade, eu tenho tecnologias. Então essas letrinhas, essas combinações, marcam gerações da tecnologia. Assim como quando você fala, eu tenho lá 3G. Não, agora você fala 4G. Não, mas já tem a 5G. Esses G aí são gerações de uma tecnologia e que foram estabelecidos padrões, métricas. E vou contar um segredo. Isso aqui não é da informática. Isso aqui é da telecomunicação. Isso aqui, a informática, não dá nem pitaco. Isso aqui, a galera vai lá e fala, é assim, a informática, beleza, e vamos usar. A gente só adapta o cenário. Não temos oportunidade de criar muita coisa aqui. A gente só usa as tecnologias criadas
Então a gente tem que conhecer apenas e estudá-las. Essa é a nossa responsabilidade. E em prova de concurso, eles podem chegar a mencionar, falando dessas tecnologias, depende do nível de prova que você vai fazer. Mas, pelo menos como usuário doméstico, você tem que ter essa noção para poder adquirir um equipamento que atenda à sua expectativa, ok? Então, você sabe que as letrinhas ali falam a respeito das velocidades. Quanto mais para cá, mais nova é a tecnologia, como você já deve ter percebido, né? Protocolos. Isso aqui é um protocolo, tá? 802.11, 802.3, 802.15 são números, né? São normas técnicas da I3E, Instituto dos Engenheiros Elétricos e Eletricistas. Esses caras que definem aquilo que eu falei para você, que a gente só tem que estudar, conhecer. E esse número é o número da norma, que define essa estrutura chamada RFC. Não é nenhuma norma, é um Request for Comments, ou seja, é um manuscrito, né? Manuscrito não, é um documento que disserta sobre como aquela tecnologia, aquele padrão, funciona. Então, quando você ouvir falar em protocolos, tecnologias, padrões, é importante que você tenha essa noção que é para rede, beleza? Agora, protocolos. O que é um protocolo? Já é uma questão de prova batida e que você resolve com um simples olhar. Protocolo nada mais é do que uma regra de comunicação. Então é isso que é um protocolo? Protocolo é uma regra de comunicação. Deixa eu arrumar aqui o M bonitinho. Comunicação. Legal, bem simples, direto, né? Uma regra de comunicação? São regras. É isso que você tem. Essas regras, elas foram estabelecidas de acordo com o que você quer fazer. Eu quero transmitir arquivos na internet. Eu tenho protocolos para isso. Eu quero enviar e-mails, eu tenho protocolos para isso. Vamos entender isso no seu dia a dia? Não na informática, no seu dia a dia em outras tarefas. Quando você olha para o serviço público, principalmente, é uma das ações básicas, inclusive de uma outra matéria chamada arquivologia, falar a respeito de protocolos. Mas vamos pegar um caso bem simples. Você certamente, em algum momento na sua vida, deve ter usado de serviços da prefeitura da sua cidade, né? Quando você vai requisitar um serviço lá na prefeitura, você não... Algumas coisas você até pode chegar direto no setor, né? Para tirar dúvida, informação, alguns procedimentos são diretos em cada setor. Mas normalmente, quando você quer fazer uma requisição, eu preciso solicitar algo, preciso entrar com um pedido, alguma coisa do gênero. Esse pedido, ele vai ser conduzido a um setor chamado protocolo, né? Mas aqui, na verdade, o protocolo é um processo administrativo. O protocolo é aquele documento que você vai olhar lá assim e falar, o que você quer fazer? Eu quero requisitar tal coisa. Então, pera lá, o protocolo é esse. Você recebe uma ficha, você recebe uma folha para preencher alguns dados necessários. Se fosse requisitar outra, no universo acadêmico é a mesma coisa, é básico, né? Hoje, muitos dos sistemas acadêmicos são online, mas antes, você precisava ir lá na secretaria acadêmica, mas para pedir declaração de matrícula, para pedir notas, extratos, histórico escolar, para pedir essas informações, não era direto na secretaria acadêmica. Você tinha que ir ao setor protocolo e chegar lá e vai falar, você é da graduação, você é da pós-graduação, você é do mestrado, doutorado, qual que é? Porque para cada um é um protocolo diferente. Para cada um é um destino diferente. E aí você tem lá para quem que você vai mandar, quem é que está mandando, se tem dados para preencher, alguns detalhes você tem que anexar outros documentos. Isso é um protocolo. A mesma coisa que acontece no mundo físico acontece na informática. O conceito não muda. O que muda é a maneira como você olha para ele. Então o protocolo é a mesma regra? É como se você tivesse um papel lá, eu quero enviar um e-mail. Então para enviar um e-mail, você precisa colocar isso. E aí a mensagem do e-mail. É um formulário. Eu preciso fazer um envio de um arquivo. Tá aqui, é um outro formulário para você preencher e conduzir ele ao seu destino. Então, protocolos. E a gente entende como regras. Você pode entender também, principalmente no intuito de segurança que aparece aqui, como sendo a equivalência às leis. O protocolo é uma lei? No mundo da informática. Na comunicação, na rede, o protocolo estabelece a ideia de uma lei. A lei sozinha não ajuda muita coisa, né? Esta lei, ela vai servir, ou seja, estas regras que a gente está estabelecendo aqui, elas servirão para que uma outra estrutura possa fazer a condição de análise. E aqui a gente tem um negócio chamado firewall, ou firewall. Você vai pronunciar do jeito que você quer decorar. O importante é decorar isso aqui para fazer questão de prova. Professor, mas o que esse firewall vai fazer? Esse cara é o equivalente à sociedade, você pensa assim, tem leis na sociedade, mas a lei sozinha não garante nada. Na verdade,
Nosso código é código penal, né? A gente pune de acordo com as suas transgressões, mas a gente não diz que aquilo não poderia ser feito. Não está lá escrito, você não pode matar. Na verdade, isso está lá nos 10 mandamentos. Mas no nosso Código Penal, não está lá, você não pode matar. Você tem lá, na Constituição, o direito à vida, o direito, mas não está dizendo, você não pode matar. Não tem isso. Tem lá as penalidades, dizendo, caso você mate, a pena é essa. Mas aí alguém falou, pera lá, mas ele matou sem querer. Então vamos pegar aí. A gente não está julgando o fato do que ele fez, mas a intenção que ele teve. Percebeu a jogada do direito? Você analisar a intenção por trás e não o que foi feito apenas. Claro, o que foi feito conta, mas não é só isso. Fala, o cara matou. Legal, mas ele matou porque ele queria? Sim. Ele matou por quê? Motivo fútil? Só porque ele olhou pro cara, não gostou da cara dele, deu um tiro e matou? Não. Ele matou por quê? Porque era uma rivalidade, ele estava querendo resolver uma desavença, algo do gênero. Então, tudo isso conta na hora de você julgar, né? Para você falar, olha, da pena, né, nessas leis. Aqui na informática há uma diferença. Eu tenho a lei. Não pode matar. Sozinho não faz muita diferença. Aí aqui está o nosso agente garantidor. Enquanto que no mundo físico você tem a polícia para ser o agente garantidor, evitar que justamente as ações ilícitas sejam feitas, na informática, na rede, a gente tem o faro. Professor, mas o faro lá ele é o quê? Esse cara é o nosso agente garantidor. Agente garantidor. Seria equivalente ao nosso policial. Só que esse nosso policial, ele é o policial da rede. Tá? Ele vai olhar justamente apenas neste cenário, nesse ambiente, na comunicação de rede. É aqui que o faro vai agir. Professor, ele vai estar agindo em outro cenário? Não. Aí vem aquela situação. O faro é uma ferramenta de segurança. O faro, ele vai fazer o quê? Então, vamos olhar para o conceito, para a definição desse cara, de um modo geral. O faro, vou colocar essa flechinha para cá, ele monitora o que a gente vai definir como portas. As portas. Portas do quê, professor? O que é essa porta? Calma. Da rede ou do computador. Só que quando eu coloco aqui computador, é a porta de rede do computador. E aqui quando eu falo de rede, é da rede como estrutura mais ampla, tá? Portas da rede ou do computador, permitindo ou negando o tráfego dos dados. Tráfego dos dados. O faro, ele olha tanto aquilo que entra como aquilo que sai de uma rede. É literalmente a ideia de você falar assim, olha, eu tenho o meu policial aqui que está atuando na fronteira. É mais ou menos isso. É você pensar nele atuando nesse escopo, nesse cenário, dizendo assim, ele está protegendo, ele está atuando aí num quesito de segurança da rede. O faro não substitui o antivírus, muito cuidado com isso. O faro é uma ferramenta que vai somar ao processo de segurança. O antivírus tem a atuação dele. É tipo pensar assim, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, cada uma tem o seu espaço de atuação, seu escopo de atuação. É a mesma coisa comparar faro e antivírus. Cada um trabalha no seu cenário, mas os dois se complementam. No fundo, eles vão oferecer para você um ambiente mais seguro, mas preciso dos dois, porque se eu tirar um, o outro não vai suprir a falta. Tá? O faro, ele vai olhar o que está acontecendo na rede, na comunicação. Se você chegar com um pendrive ali no seu computador e falar, tô aqui com esse pendrive, pegar lá um pendrive, chega lá com o pendrive, espeta o pendrive estava cheio de vírus no computador, o faro não tem responsabilidade. Por quê? É tipo você falar pro PRF ir lá e ver o que está acontecendo dentro da tua casa. Não é responsabilidade dele. Então, a ideia aqui é justamente entender o que ele vai agir. E ele precisa disso, chamado regra, protocolo. Por isso que a gente bateu nele. Porque o faro é quem vai precisar que as regras estejam bem estabelecidas. Então o protocolo é como a coisa deve funcionar corretamente, é a regra.
para que as coisas ocorram corretamente. E você tem essas regras para cada situação de comunicação que você vai exercer na sua rede. O firewall vai analisar se aquilo está ocorrendo como deveria. Se há alguma coisa tentando acontecer de maneira diferente daquela esperada. Essa é a ideia dele. Então o protocolo é importante para isso? É extremamente importante para isso. Quando a gente fala em protocolo, então vão aparecer aí para você um negócio chamado pilhas de protocolo. Só que a própria ideia de pilhas de protocolo não é necessariamente apresentada dessa forma para você na prova. Mas é mais fácil a gente já estudar a coisa completa do que pegar no meio do caminho. Então, quando você fala pilha de protocolo, você está falando aqui de uma estrutura que é uma ideia de conjunto. Você tem mais de um protocolo, você tem vários protocolos. E esse conjunto ele vai estar organizado em camadas. Professor, eu preciso saber quais são essas camadas? Depende. Qual concurso você pretende prestar? Há concursos que você vai ter que estudar isso aqui muito mais a fundo e há concursos que isso aqui já está perfeito para você fazer a prova. Prefeitura, técnicos administrativos, guardas municipais, polícia militar, isso aqui já ajuda bastante você, né? Conhecer quais são os protocolos, não precisa entrar no mérito das camadas. Agora, Polícia Federal, Polícia Civil, né, do DF, do Paraná, dependendo da Polícia Civil do Pará, dependendo de qual concurso que você vai fazer, você precisa ter um aprofundamento aqui. Então, tudo vai olhar para isso. Então, no primeiro momento, a gente está aqui entendendo, começando a direcionar você para esse universo que é o concurso público. Então, você percebeu que existem aprofundamentos que cada área vai exigir. Então, por isso que é importante você definir uma meta para você. Eu quero me preparar, eu quero estudar para este concurso. Você tem um leque hoje de oportunidades de concursos que estão aí com editais estourando na cara do gol. Mas você tem que ter um foco e dizer, vou estudar para aquele concurso. Posso estar prestando as provas dos outros? Pode, mas tenha em mente um concurso. Objetive aquele concurso, porque com isso você vai olhar até o nível que ele vai exigir de você. Tem concurso que vai pedir mais do que você precisa e tem concurso que vai pedir menos. Então você tem que ter essa noção. Esse é o nosso trabalho, direcionar você dentro de cada um desses segmentos. Então aqui é o primeiro contato, para você ter noção que existem mais coisas. E aqui eu estou dizendo para você que existem conjuntos, existem vários protocolos apresentados. E legal, quais são esses protocolos? Calma, não vamos mencionar eles. Vamos bater ainda na estrutura de comunicação. Depois a gente fala deles. Perceba que os protocolos, não há distinção. Falar, olha, eu tenho uma internet ou eu tenho intranet. Não influencia diretamente nos protocolos. As duas vão usar protocolos. Aqui eu estou dizendo para você o quê? O que são características básicas, comuns de um universo de redes. Então, eu tenho protocolos? Tem. Internet, intranet, você vai ter protocolos. Mas primeiro a gente vai olhar para elas. Sabendo que isso aqui é comum. Sabendo que na internet ou na intranet existem firewalls que vão ajudar a quê? A proteger. São os agentes de segurança. Agora, um detalhezinho bem interessante para você já responder várias questõezinhas. Quando a gente fala no firewall, o firewall ele pode ser software, e aí às vezes você já começa a se acostumar com algumas siglas, né? É muito comum a gente, para não ter que ficar escrevendo software, coloca lá só o SW, e ele pode ser apresentado para você como também sendo hardware, e aí o HW para fazer essa indicação. Agora presta atenção, aqui existe uma expressão muito importante. Isso aqui você começa a entender melhor quando você estuda raciocínio lógico. Isso aqui é o que a gente pode chamar de tautologia. Se aparecer uma questão dizendo assim, o firewall, ele é software. Se aparecer uma questão dizendo assim, o firewall é hardware. Se aparecer uma questão dizendo assim, o firewall é um software ou um hardware. Beleza? O firewall é um software e um hardware. Ok. Tranquilo. Pô, as quatro situações, sim. É porque a gente estuda de uma perspectiva mais simples. A gente não precisa detalhar, não precisa entender metricamente cada coisa. Firewall de software é o firewall que você tem no teu computador, é o firewall do teu Windows. Firewall de hardware é um servidor de firewall no ambiente de rede. Mas vai mais além. Dentro do teu roteador, você tem firewall. Então tem o firewall do teu computador além. Se você tem 10 computadores na tua casa, cada um deles tem o seu firewall. É um firewall de host, é um software. Se você tem aí o teu roteador, você tem um roteador
2, 3, depende, muito, né? Normalmente é um que você tem em sua casa. Você tem o faro lá dentro dele. Então você tem o faro para a rede ali. Só que ainda assim é um faro de rede que é um software dentro de um hardware que não é específico para aquela finalidade. Então ele é só software. Agora, quando você está em um ambiente corporativo, que é o que cai na sua prova, aí você vai ter computadores que vão ser dedicados à finalidade de atuarem como simplesmente faros. Então é um hardware dedicado para aquilo. E ele se torna um hardware. Então um faro de hardware é basicamente um servidor de faro. É um computador que atua na rede para ajudar você a proteger esse ambiente. Entendeu? Então ele pode ser um software, pode ser um hardware, pode ser apresentado com as duas coisas ou apenas uma delas tranquilamente. Isso aqui é uma das formas que você pode enxergar e falar, olha, o meu faro, né, ou o faro em contexto de rede, ele apresenta-se desta maneira. Beleza. Então a gente entendeu o que é uma coisa comum, independente do tipo de rede. Agora, vamos olhar a diferença que existe entre essas duas redes. Vamos olhar a diferença entre a rede conhecida como internet e a rede conhecida como intranet. E acredite, tem mais conteúdo aqui do que na diferença entre elas. Porque a diferença é mínima, mas perceba que todos esses elementos que nós vimos aqui, eles podem ser mencionados pontualmente. Posso falar do faro para a estrutura do servidor lá de faro numa rede privada, posso falar dele numa rede pública, posso olhar para o cenário da comunicação e falar dos protocolos na internet, na intranet e assim por diante. Então esse é o nosso cenário de estudo, quando você começa a falar de redes, onde que você vai encontrar cada um desses pontos. Bom, falamos aqui justamente da ideia de rede e inicialmente falamos assim, os chamados ambientes de rede, ou aí como você pode também entender como sendo o escopo da sua rede. Qual que é a dimensão dela? Opa, aí já é uma palavra perigosa. Dimensão. Amplitude da rede é uma outra definição. Já vou falar dela também para você, para iniciar nossa concepção aí de redes, né? Mas aqui a gente vai ver a diferença entre as duas estruturas. Só isso? Então você tem uma rede chamada internet. Ela foi a primeira a surgir? Não. Eu acabei de mencionar para você aí no início, falando, ó, a internet foi criada a partir da ARPANET. Ela surge lá no mundo acadêmico, que veio, né, com a herança da estrutura militar, mas ela foi aí justamente o embrião do que hoje é a internet. Beleza? A internet é o quê? É uma rede. Ou seja, são equipamentos ligados entre si para que haja comunicação. Isso é internet. A intranet também dá. Então quando eu coloco assim, olha, eu tenho a internet e eu também tenho a intranet. Legal. As duas estruturas têm a mesma finalidade, comunicação. Só que o que muda é que a internet é a chamada rede mundial de computadores. Para todo mundo. Enquanto que a intranet, ela já tem um cenário mais específico. Ela é uma rede de uma empresa. E vamos entender isso aqui melhor, né? Acontece o seguinte. O que você tem na sua casa é uma intranet. Só que não vai cair na tua prova falando disso. Eles não vão usar um exemplo de prova falando, olha, a intranet é isso, isso, aquilo. Não vai. A intranet, ela tem a sua base. Ele vai falar ambiente corporativo. Então vai falar uma rede corporativa, uma rede de uma empresa. Cada empresa tem a sua? Mas entenda. Eu não estou falando da rede como uma estrutura assim de posse, no entendimento, é aquela minha área, né? Não, entenda como sendo o que eu falei na tua casa. Você tem o teu roteador. Do teu roteador para dentro é a tua casa, é a tua rede, é a sua intranet. Internet e intranet são a mesma coisa? Sim, são redes. O papel delas é trocar dados. Acontece que no uso doméstico não cai tanto em prova, justamente porque para uso doméstico você acaba utilizando da sua intranet para compartilhar entre os equipamentos da sua rede o acesso à internet, acesso à rede mundial. O problema é que as pessoas confundem o conteúdo com a rede. Claro, a gente pode usá-lo para tentar identificar se ele está em uma rede ou na outra. Mas entenda que o conteúdo é uma coisa, a rede é outra.
O conteúdo pode estar nas duas. Pode estar só em uma ou estar na outra e ser acessível para o intranet ou não. Tudo isso é uma questão de como é configurado, como está conectado. Então a rede ela tem uma amplitude de configurações gigantesca. Você precisa entender o básico, é o simples. Entender assim, a rede mundial é o meio, conjunto de equipamentos que conectam o mundo inteiro para que todo mundo que estiver conectado veja todo mundo, para que todo mundo consiga mandar alguma coisa para todo mundo. Ou seja, a ideia de ambiente público. É a ideia da internet. Por isso que ela é chamada de rede pública. Ou seja, tudo que está ali dentro é para todo mundo? Cuidado. Se está na internet, a rede internet é um ambiente que todo mundo vai ter acesso. Ah, professor, está na internet, mas tem um monte de coisa na internet que eu não consigo acessar. Pera lá. Uma coisa é você saber que aquilo lá está lá. Você chegar, por exemplo, num site. Falar, olha, acessei aqui um site. E o site pede para você qual o seu usuário e senha. Você chegou até o site. Ele está na internet. Se você puder acessá-lo de qualquer lugar, quer dizer que é um site que está na internet. É um conteúdo que está na internet. Ah, sim, ele vai restringir quem pode ou não estar acessando. Óbvio, aí é a questão de usuário e senha de conteúdo, do que ele vai permitir você ver ou não do site. Por exemplo, quando você vai ali na área do aluno, você tem o seu cadastro. Se você for comprante, você tem acesso ao produto que você comprou, senão você não tem. Mas o site do Alphacom, ele está na internet. Ou seja, ele está localizado em dispositivos finais, que vão estar acessíveis a qualquer equipamento que se ligar ao mesmo meio, chamado internet. Então, por isso que eu falei, o equipamento, a infraestrutura é importante de ser vista quando você está falando da rede. Porque a rede é a infraestrutura, não o conteúdo que está dentro dela. O conteúdo serve para confundir mesmo. É aí que a banca vai explorar. A organizadora do concurso vai colocar lá para você essa maneira de dissuadir, enganar e levar você a erro de questões mesmo. Então, aqui eu estou falando do ambiente público, um ambiente onde que todo mundo que está ali vai ter a estrutura de acesso. Só que se tem usuário e senha, aí é outra história. Mas a rede é pública, tudo que eu conectar está ali. Aí vem algumas divagações do tipo, ela é gratuita ou não? Ser público é uma coisa. Ser público, a iluminação pública é pública, não é não? A iluminação pública é pública, mas você paga. Não, aí, claro, tem as faixas, né? Tem aqueles que não pagam por ela e tem aqueles que pagam para os outros. É um universo aí, basicamente, onde que nós precisamos que o governo faça o balizamento dos afortunados, não afortunados. Aquela regra básica. Aí é a parte de economia política e não nos interessa. Mas entenda, a iluminação pública é pública, mas tem custo. A internet é pública? Mas você tem que pagar um provedor. Você tem que pagar alguém que vai conectar a tua casa ao resto do mundo. Esse é o provedor de internet. Internet Service Provider, ISP. É a sigla que vai ser usada para mencionar esse cara. Há alguns gratuitos? Cara, hoje é mais difícil você achar. Mas na época da internet de escada, você ouvia falar em POP, IG e BEST, que eram justamente discadores gratuitos. Eles conectavam você gratuitamente à internet. Eram provedores de internet gratuitos. Só que você pagava telefonia. Então, quando você conectava, você pagava pulsos de conexão, então você está pagando o custo de uma ligação telefônica, você está usando a linha telefônica. Beleza? Mas o cara que fazia conexão com a internet não cobrava por isso. Era um serviço prestado. Hoje, dificilmente você vai pegar provedores de banda larga que ofereçam esse serviço gratuitamente para os seus clientes, como acontecia naquela época. Então, a ideia é que você tem um custo. É público porque todo mundo que está ali tem acesso, pode estar usufruindo daquilo. Qualquer um que estiver na rua pode estar usufruindo da iluminação pública. Você não pode falar assim, não, eu paguei, você que não pagou não pode sentar embaixo da luz, não. Eu que paguei, eu tenho direito de sentar no melhor ponto aqui da iluminação. Não tem isso. Você sabe, é a mesma regra. Iluminação pública, rede pública, ideia de público. Um serviço que atende a todos. Então isso é a internet. O conteúdo pode estar ali disponível. Por exemplo, você fala assim, eu tenho lá uma barraquinha de cachorro-quente, vou parar aqui na via pública e vou parar ali para ficar vendendo cachorro-quente. Aí vem a prefeitura e fala, não, você não pode porque você precisa de licença, você precisa de autorização, você precisa pagar imposto, você precisa ter a vigilância sanitária observando, tem um monte de regrinhas, claro, para a organização da sociedade. Mas entenda que aqui é algo parecido. Você fala, eu quero colocar alguma coisa lá para a internet. Tá, você tem padrões
tem protocolos que precisam ser seguidos para que todo mundo possa usufruir deste serviço. Se você colocar ali de um modo que não siga os padrões, você está na ilegalidade. Aí você vai ouvir conceitos falando aí de Deep Web, falando de internet profunda, né, traduzindo. Isso aí nada mais é do que a própria internet. Deep Web é a internet, está dentro da internet. Só que é tipo aquele cara da barraquinha de cachorro-quente que está lá e que está trabalhando na ilegalidade. É a mesma história. Ah, mas eu consigo ver ele? Consegue, se você olhar para ele. Se você prestar atenção nele. É aquela regrinha básica, né, que você às vezes passa na rua e não percebe quem está ali ao seu lado. Então, entendimento da estrutura pública. A intranet, ela, como é de alguém, ela é pertencente a alguém, ela é uma rede privada. Rede privada. O que estabelece uma outra característica muito comum em provas. Vai falar o seguinte assim, ó. A intranet é uma rede privada, ou seja, o seu acesso ou o uso à rede, a conexão à rede, conectar no meio dessa rede, ou seja, pegar um cabo do teu roteador e conectar no meu computador. Quem que vai poder fazer isso? O acesso, então, vai ser restrito. Você, na tua casa, quando pega ali o teu roteador, você conecta o teu roteador, você coloca usuário e senha na rede sem fio para que o vizinho não possa conectar na tua rede. Você, por acaso, conecta um cabo ali no teu roteador e deixa a outra ponta lá na rua para que quem venha lá conecte o cabo caso queira usar a internet, né? Queira usar a tua rede? Não. Você protege, você evita que pessoas não autorizadas acessem. Então a ideia de intranet é isso, ela é pertencente a alguém. Cada empresa tem a sua? Cada empresa vai buscar. Você tem a sua intranet, o teu vizinho tem a dele. Às vezes tem vizinhos que compartilham da mesma intranet para poder compartilhar o acesso à internet. Aí tem questão de configuração, tá? Dá para fazer cada um ter uma rede separada e ainda assim os dois acessarem a internet, mas tem que configurar direitinho. E é importante, né? Diga-se de passagem. Então a intranet é uma rede restrita, uma rede privada. Agora, de novo, vamos olhar para o conteúdo. Para que uma empresa usaria isso? Bom, primeiro, as duas coexistem. A internet, ela é tradicionalmente representada por uma nuvem, tá? A nuvenzinha, tanto que você fala assim, eu estou estudando aqui para o seu conceito de computação na nuvem. A nuvem é a internet, tá? Já para início de conversa. A intranet é você olhar para o cenário da empresa. Você fala assim, eu tenho lá dentro do espaço da empresa. É o que vai estar ali dentro. Ou, como a gente pode imaginar, aquilo que está na tua casa, né? Tem na minha casa, o que está ali dentro é a minha intranet. Legal. Então, o que está dentro da tua casa é a sua intranet. Belezinha, né? É tua, né? Dentro daquele ambiente. Olha só que interessante. Quando a gente olha para a internet, vou colocar aqui do lado, né? Você tem aqui, vou fazer a nuvenzinha da internet. Então, tem aqui a nossa rede mundial de computadores. Eu tenho você conectado à intranet, né? Tua casa está aqui. Né? O nosso aluno. Mas eu também tenho a minha casa e ela também está conectada à internet. Pode existir uma empresa que tem a rede dela e ela esteja conectada, vou chamar de empresa 1, e eu posso ter uma empresa 2 que tenha a rede dela, mas que preferiu não se conectar ao resto do mundo, que preferiu não ficar ligado à internet. Então, uma intranet para existir precisa estar ligada à internet? Não, não precisa estar ligada à internet. Ela existe mesmo não estando ligada. A internet depende da intranet? Também não. Normalmente, o cara que está se conectando aqui porque ele quer buscar algo da internet. Ele quer chegar lá e falar, preciso de alguma coisa que está ali dentro, eu quero chegar e buscar alguma informação. Então entenda essa particularidade. Como eu falei, cada um tem a sua intranet em casa. Você tem a tua, o teu colega tem a dele, teu vizinho, eu tenho a minha, a empresa tem a dela. Cada uma tem a sua rede. E você restringe esse acesso ao ambiente da rede. Agora vamos olhar para o conteúdo. Por que no ambiente empresarial é mais cobrado? Porque no ambiente empresarial a gente usa efetivamente a rede. No ambiente doméstico, não usa muito. Falei, você usa mais para compartilhar o acesso à internet na tua casa. Você assiste vídeo, você assiste aula, você assiste Netflix, você usa aí vários serviços de streaming que tem no mercado, né? Seja Amazon Prime, seja o que for, você está usando serviços de streaming, né?
Legal, você está acessando um conteúdo que está na internet e que você precisa justamente assistir na tua TV, então você precisa de algo que conecte a tua TV ao resto do mundo. Então você usa a tua rede local, tua intranet, não necessariamente a rede local é uma intranet, mas normalmente é visto como, tá? Então você pega a tua rede intranet e usa ela para conectar a tua TV até a internet e então acessar aquele videozinho lá, aquele streaming que você quer acessar. Bem tranquilo, né? Sem muitos segredos. Ah, mas então o que acontece com essa estrutura? Ela é uma estrutura muito básica. Você só usa para isso. No máximo, quando você compra uma impressora sem fio, e aí você vai mandar imprimir alguma coisa, você está mandando pela impressora sem fio. Aí é o que você mais usa de rede na casa. Fora, claro, né, você usando o seu computador, mas para consumir conteúdo diretamente, que seria a mesma ideia do streaming aí. Eu só usei o streaming para ser mais enfático, tá? O que acontece? Você percebeu que você está usando praticamente nada da rede. Você é simplesmente um consumidor de internet. A Wi-Fi da tua impressora é o que você usou para você, porque você está mandando ali do teu computador para a impressora via rede e para isso nem precisaria estar conectado à internet, poderia ser esse caso. É o único cenário onde você acaba usando domesticamente mais a rede. Por quê? Você na tua casa tem algum serviço de streaming, tipo assim, você monta ali um servidor multimídia no computador e transmite do teu computador para a tua TV sem estar ligado à internet? Ai, professor, nem sabia que dá para fazer isso. Pois é. Você colou na tela do teu celular para a tua rede, você consegue fazer isso. Agora não adianta clonar na tela do celular, sendo que o conteúdo que está no celular é um vídeo do YouTube. Aí você está querendo acessar um conteúdo da internet. Por isso que eu falei, pega um conteúdo local. Quanto que você usa isso? Você troca arquivos entre os seus computadores? Como assim? Você pega um serviço ali de compartilhamento de arquivos e pastas, pegando o teu computador conectado a outros computadores da tua mesma rede, sem necessariamente estar usando um serviço ou recurso da internet, e troca de um computador para outro, aí você está usando a tua rede, senão não. Então você percebe que o uso doméstico é muito limitado, a gente quase não explora a rede local, por isso que ela não tem tanta velocidade também, né? Porque a gente usa muito pouco. Diferente do ambiente de uma empresa. Numa empresa, você tem aí muito mais impressoras conectadas na rede. Em uma empresa, você tem arquivos sendo compartilhados entre os profissionais. Então, eu tenho um arquivo no computador, estou compartilhando com o outro. Hoje, a computação na nuvem tem mudado muito esse cenário. Tem acabado aumentando a dependência da internet. Mas, antes disso, e principalmente no serviço público, a gente tem muito mais recursos que a gente acaba explorando a rede. Falar em troca de arquivos, FTP, por exemplo, usar impressora, serviço de impressão, autenticação de usuário, controle de conteúdo que o usuário vai estar acessando, entre outros vários serviços que uma empresa acaba utilizando na sua rede e que você acaba não usando na sua casa. Então, por isso que o que cai em prova é o cenário corporativo. A empresa te oferece muito mais condições. Numa empresa, você vai ouvir falar num servidor de Faro. Domesticamente, eu conheço só meu cunhado, que tem um servidor de Faro em casa. Mas é porque ele tem que usar para proteger a rede dele, porque ele acessa a rede da Itaipu. Então ele precisa ter aí uma segurança muito maior. É a necessidade. Então pensa justamente nesse cenário. Então o que você está trabalhando aqui? Simplesmente com dois ambientes de rede que existem separadamente e que podem estar ligados ou não. Uma questãozinha de prova. Mas as tecnologias são as mesmas. Os equipamentos que você usa são os mesmos, claro, com capacidades diferentes, né? Você vai ter um roteador doméstico, tá? É uma coisa. Um roteador empresarial é outra coisa. Tem um outro porte, uma outra velocidade, porque ele vai atender uma demanda muito maior. Mas as tecnologias, os padrões, os protocolos são os mesmos. Seja na internet ou nas intranets que você tem conectados a ela. Agora vamos voltar àquela ideia. Professor, como é que eu faço para saber se algo está na intranet da empresa ou não? Bom, imagine que você vai na tua empresa. Você chega lá e você acessa um site. Você abre o teu navegador lá e vai acessar alguma coisa. E você acessa usando o computador dentro da empresa. E você acessou aquilo lá. Você chega aí na tua casa e vai tentar acessar a mesma coisa, usando o teu computador de casa. Não do trabalho, né? O trabalho pensa que está só lá no trabalho. Você tentou acessar o computador da tua casa. Ou o teu celular na tua casa. E não conseguiu acessar. Significa que se você só conseguir acessar quando estava dentro da empresa, ou seja, se você pegasse o teu celular, mas quando você estava lá dentro da empresa com o teu celular, você conseguia acessar,
Mas você chegou em casa, tentou acessar o celular e não conseguiu. Se você chegou lá na tua casa com o teu computador e não conseguiu acessar, em qualquer outro lugar do mundo que você foi e não dá para acessar, só quando você está dentro da empresa você consegue acessar, quer dizer que aquele conteúdo, que aquele serviço, aquele recurso que você está querendo acessar é algo que está disponibilizado apenas dentro do espaço da empresa, apenas dentro da intranet da empresa. Só isso. Então ele vai estar disponível naquele segmento. Agora, se você acessou dentro da empresa, com o teu celular, ou o computador da empresa, chegou na tua casa, pegou o teu celular, acessou também, pegou o teu computador, acessou, pegou o computador do vizinho, foi numa lan house, que ainda existe, né, diga-se de passagem, e ainda assim conseguiu acessar da mesma forma, é um conteúdo que está na internet. Ou seja, ele não está dentro de um ambiente restrito, que é a intra. Ele está no ambiente aberto. Vai ter lá teu usuário e senha para acessar? Legal. Mas é um conteúdo que está no ambiente público, onde todo mundo pode chegar até aquele conteúdo. Se a proteção não for adequada, ou seja, se alguém descobrir a sua senha, ele vai ter acesso àquele conteúdo de qualquer lugar do mundo. É essa a ideia para entender se está num cenário. Agora, para tudo isso, existe uma particularidade. A primeira coisa é entender isso aqui. Estrutura física da intranet, a estrutura física da internet, a ideia de comunicação desses dois ambientes, que podem estar ligados ou não, e padrões, tecnologias de modo geral, né? Agora, vamos para esse caso. Para que eu possa acessar o conteúdo de uma intranet, eu obrigatoriamente tenho que estar dentro dela? Não. Não precisa estar obrigatoriamente dentro dela. Você pode falar assim, professor, é que eu posso pegar um cabo daqui dentro da empresa e puxar a tela na minha casa, né? Cuidado. Se você fizer isso, é um cabo físico, o cabo mesmo, puxou o cabo lá dentro da empresa até na tua casa, da rede da empresa na tua casa, o computador que você conectar nesse cabo, ele vai estar na intranet daquela empresa, ele está fisicamente naquela rede, não está fora. A pessoa está dentro da minha casa, mas ele está fisicamente naquela empresa. Quando uma empresa é próxima da casa, né, às vezes isso aqui é viável. Agora, pensa que você mora longe da tua empresa. E aí? Aí surge um conceito importante chamado VPN. Professor, VPN é um conceito básico? Ele é, só que não é tão trivial, embora seja simples a ideia de VPN. Até outro dia, alguns alunos mandaram uma foto no Instagram mostrando justamente a melhor explicação possível para uma VPN. Eu acho que não tem explicação melhor para isso. Deixa eu até tentar teatralizar um pouco essa dinâmica que eles ofertaram, né, que eles mandaram. Pensa assim, que vai de quanto com um canudinho, tomar água da xícara, né? Legal. Qual canudinho? Eu estou conectado diretamente ali, é como se eu estivesse dentro da rede da empresa. Tenho acesso direto. A VPN é fazer um negócio mais ou menos assim. Você não tem como pegar o canudinho porque eu estou usando ele. Mas você quer tomar daqui da xícara também, mas pô, você não consegue. A VPN é tipo assim. A rocha vai estar no outro canudinho. Ai, que merda, né? Eu vou estar aqui tomando canudinho direto e você vai estar no... Mas professor, mas o canudinho tá saindo da tua boca. É essa a grande jogada que você tem que entender. Quando a gente fala nesse conceito chamado VPN, você não está acessando a rede diretamente. Você não está puxando um cabo até aquela empresa. É como se estivesse. É a ideia de estar ali, é como se o canudinho estivesse ligado aqui, né? Eu tô tomando, pegar e emendar aqui os dois canudinhos, esse aqui tá ligado na xícara lá direto e esse aqui vai para mim. Mas os dois passam na minha boca antes. Aí, professor, mas você pode ter cuspido naquele canudinho? Posso. Professor, você pode estar tomando mais do que eu e eu não vou estar sabendo? Posso. Professor, você vai saber o que eu tô tomando? Vou. É aí que tá. É a mesma analogia que você tem quando você fala em VPN. Por quê? VPN significa o seguinte. Sigla VPN vem de VPN. Significa virtual, private, network. Ou seja, traduzindo a brincadeira aqui, nós temos uma rede privada virtual. É essa a ideia. É igual. A gente acabou de falar que uma rede privada é um negócio chamado intranet.
Então a gente está falando, olha, professor, a gente tem aqui uma intranet, só que ela agora vai ser virtual. Se fosse pegar o cabo de dentro da empresa e puxar direto para a tua casa, era uma intranet física, não mudava nada, era ainda intranet. Lembra disso? Agora eu quero fazer de conta que aquele cabo exista sem usar aquele cabo. Em termos mais simples, você viu aquela ideia que eu falei? Ó, tem aqui a xícara, ou seja, a intranet da empresa. Então tem lá a intranet da empresa, a rede da empresa. Essa rede, ela muito provavelmente vai estar ligada à internet. Só se não tiver, aí não tem VPN. Se não tiver ligado, não tem VPN. E você está lá na tua casa. E lá na sua casa também tem a sua intranet, né? Diga-se de passagem, tua rede, tua casa, e você também está ligado à internet. O que acontece aqui é puxar o cabo de dentro dessa rede fisicamente para poder acessar aquele conteúdo lá, tem lá o servidor, e você quer acessar alguma coisa lá, mas só dá para acessar aquilo lá se você tiver com o computador aqui dentro, né? E você quer da sua casa acessar aquele conteúdo. Você pode puxar um cabo até na tua casa, físico. Ó, professor, mas é caro demais, é muito longe, não dá. Legal, não é uma opção então. Você não vai puxar isso aqui. Não é impossível, tá? O Google, por exemplo, tem cabo do Google que dentro da rede dele, ele pega o cabo dele e sai lá da costa oeste dos Estados Unidos até o Chile e da costa leste até a Europa. Ele tem cabos espalhados no mundo inteiro. Eles têm um cabo... tem um cabo gigante, vários cabos gigantes, que passam por baixo do oceano. Enquanto que o governo tenta fazer com muito custo isso, o Google tem vários cabos dele espalhados. Pô, mas porque o Google, cara, ele tem a rede... Então não é impossível. Mas entenda que são exemplos bem particulares, tá? Qual que é a opção mais barata? Tem como fazer? Tem. Ué, isso aqui não tá ligado? Não está usando tecnologia de rede que é para fazer comunicação? Isso aqui não tem a mesma tecnologia? Tem, né? Quando eu olho aqui para a internet e a intranet, as duas estruturas de rede têm a mesma tecnologia. A minha casa também vai estar usando a mesma tecnologia, só que mais simples, né? Mas é a mesma tecnologia. Então, nós vamos pegar e usar esse meio todo que está aqui utilizado para fazer a conexão de todo mundo e criar um cabo. Só que um cabo virtual. Então eu vou abrir aqui, ó, uma estrutura que a gente vai chamar de túnel, que vai passar por dentro da onde? Da internet. Aí você vai ver lá na questão de prova dizendo assim, olha, eu tenho lá um túnel, eu tenho uma conexão entre uma rede privada que passa por dentro de uma rede pública. É um túnel que vai passar por aqui. É uma informação que vai passar aqui por dentro. Exato. É como se eu estivesse ligando o cabo ali daquela rede, né, diretamente, como se ele estivesse passando lá dentro e ligando ao meu computador dentro da minha casa. É essa a ideia que você vai ter nesse cenário. Você vai conectar esse cabo. O cabo não existe. Não exclusivamente como seria a ideia que eu falei inicialmente. Mas você está usando a estrutura que já existe, os cabos que já existem. Não está passando só isso, está passando mais coisas por aquele cabo. Mas você está fazendo uso disso. Aí vem o conceito da estrutura. Isso aqui é o chamado tunelamento VPN. Ou seja, isso aqui é um túnel de criptografia. É claro, você tem aí todo o universo de segurança de informação onde que a gente aborda mais, né, a parte de criptografia. Mas isso aqui é a maneira que a gente vai fazer para proteger, para manter as informações que transitam ali dentro em sigilo, para evitar que outras pessoas que também estejam, né, conectadas aqui na internet vejam o que você está passando ali, né? Então é essa a ideia de fazer esse túnel, fazer essa estrutura. Professor, mas esse túnel é literalmente um cano que está passando água por dentro dele, um cano escuro, fechado? Se alguém consegue fazer um furinho no cano? Consegue. Ele vai estar quebrando o quê? A criptografia. Então aí é outra história. Então fez um furinho no cano, é mais ou menos essa a ideia. Mas é como se eu estivesse ligando esse cabo. Só que entenda, VPN não é uma coisa trivial. Primeiro, esse computador aqui, ele vai ter que ter um aplicativo instalado chamado cliente VPN. Quando você pega aí o teu computador com Windows, se for o Windows 10, já tem isso por padrão. Você vai ali na central de ações, que é clicar ali do lado do relógio, aquele quadradinho que tem ali mais ou menos assim, ó, do lado do teu reloginho do Windows, na data, você clica nesse balãozinho ali, é a central de ações que vai abrir.
Na parte de baixo da central de ações tem botões que você pode ali clicar em expandir ou recolher, né, se ele já tiver expandido. E lá tem a opção do VPN. É um recurso que o Windows já oferece para você. Já tinha, né? Só que agora ficou mais visível. A maioria das empresas não usa do Windows, tá? A maioria das empresas vai mandar você instalar. Normalmente eles não vão mandar, eles vão pedir para a galera de TI fazer isso por você. Ou seja, não é trivial. Para estabelecer uma VPN, provavelmente você deve ter deixado o teu computador lá com alguém na empresa. Eles fizeram as configurações, instalaram o aplicativo, colocar o endereço do servidor VPN, que vai ser o firewall que está aqui dentro, vai colocar para você qual que é a porta, qual que é o usuário, qual que é a senha. Então são várias configurações para que você possa usar deste recurso, mas é uma alternativa barata. Só que a maioria das empresas não autoriza isso, tá? Isso aqui é só em último caso de necessidade, que as grandes empresas que tenham responsabilidade sobre a sua rede utilizam. Sabe por quê? Porque isso daqui é um buraco que eu estou abrindo para dentro da internet. Outras formas são utilizadas? Sim, o acesso remoto. Cuidado, VPN é um acesso onde eu estou conectado remotamente a outra rede. Esse meu computador é como se eu tivesse teletransportado ele está fisicamente na minha casa, só que ele se comporta como se ele estivesse aqui dentro da empresa. Então é como se ele estivesse lá dentro. Mas ele está aqui comigo na minha casa, mas é como se estivesse lá. Entendeu? Isso aqui não é padrão, não é comum as empresas liberarem, por conta justamente da segurança. O que é mais comum? É você deixar um computador ligado dentro da empresa e você da tua casa controlar aquele computador. Por que isso é mais fácil a empresa deixar? Porque se esse computador começar a invadir, tentar derrubar, sobrecarregar a rede, fazer alguma coisa indevida, é fácil eu chegar lá e desligar esse computador. Agora, se for por isso daqui, não é muito fácil achar a fonte, ou seja, de onde está vindo esse acesso, ou mesmo monitorar ele. Então, por isso que as empresas não usam muito isso. Mas, professor, cai em prova? Um monte. Despenca em prova isso daqui. Você tem que saber justamente que VPN e acesso remoto, controle remoto de computadores são coisas diferentes. Aqui você está falando em usar a rede remotamente. Então, cuidado com essa particularidade. Fique tranquilo, esse aqui é o primeiro contato que você está tendo com um conceito que você, às vezes, nunca viu na vida. Então, essencialmente, você tem que fixar internet e intranet. Resolver os dois bem tranquilinho, aí você começa a se debruçar sobre esse conceito e entendê-lo, porque ele cai muito em provas. Mencionei para você também uma outra situaçãozinha. Qual situação? Quando você trabalha com o universo de redes, a gente tem o tamanho de uma rede, né? Falei, olha, a dimensão física dessa rede vai ser entendida de que maneira? Aí a gente vai surgir com outros conceitinhos básicos que vão ter aí algumas siglas que são boas para pegadinha. Sabe por quê? Quando você fala assim, ó, alcance ou dimensão de uma rede, dimensão de rede, você vai olhar lá e falar assim, olha, eu vi lá que tem uma rede chamada LAN. Ah, eu vi que tem lá a rede chamada MAN. Ah, eu vi que tem rede chamada WAN. Legal. Inicialmente são os três que você considera para fazer qualquer prova, tá? Esse aqui você tem que saber necessariamente. Em que o AN significa a mesma coisa para todo mundo. Area Network, ou seja, a área da sua rede, a dimensão da sua rede. O L vem de local, o M vem de metropolitana, enquanto que o W vem de wide, ou seja, traduzindo, largo. Rede larga. Você viu lá os caminhões, né? Você fala, wide, caminhão mais largo. É isso aí que ele está considerando para você, tá? Então, a rede local, a rede metropolitana e a rede largo alcance. O que acontece? Você pensa assim, rede local, o que tu tem na tua casa é uma rede local. O que eu tenho na minha casa é uma rede local. O que tem dentro de uma empresa é uma rede local? Normalmente. O que eu posso considerar como rede local? Não existe uma medida exata. Não existe falar assim, é 100 computadores, 1000 computadores, 10 mil computadores. Depende. Você pega uma universidade, a universidade pode falar que ela tem uma rede local. Não é uma regra definida de números para poder dizer se é ou não é. Ah, eu tenho lá uma empresa que tem 2 prédios. Isso é uma rede local só ou são duas redes diferentes? Depende. Ela pode fazer como sendo uma rede só ou 2 redes diferentes. Então, é algo pequeno, próximo, sim.
mas não tem como mensurar assim o quão pequeno é. O que a gente toma como base é, se ultrapassar ao ponto de chegar mais perto do tamanho de uma cidade ou uma região metropolitana, aí não, né? Aí não dá para falar que eu tenho uma rede local. Você fala, pô, é a rede que pega a cidade inteira. Você fala na rede metropolitana, município. Você pega nessa linha de raciocínio. Agora, se você fala assim, pô, é uma rede que está ligando capitais do Brasil. Aí já não dá para dizer que é metropolitana, porque está muito além do que é uma região metropolitana. Região metropolitana você pensa assim, Curitiba, São José dos Pinhais, você pensa São Paulo, Campinas, você pensa lá Recôncavo Baiano, você está pensando mais ou menos nessa ideia, né? Isso é uma região, né, metropolitana. Maior do que isso, tipo Cascavel a Curitiba, pô, já entra como um largo alcance. E a partir disso, é isso aqui. Ou seja, a internet é o WAN, que é a rede mundial de computadores, ou seja, é wide, é grande a dimensão dela. Então, a dimensão da rede. Pô, eu posso ter uma rede privada do tamanho de uma MAN? Pode. O Google, do Google é do tamanho de uma WAN. A rede privada dele, não aquilo que você usa, aquilo que o Google usa. A parte dele, aquela que ele não deixa você ver que existe. Então, ele tem aí uma rede gigante. Sim, acabei de dar o exemplo. Que sai lá dos Estados Unidos até o Chile, o cabo. Pô, isso aí é grande pra caramba a distância. Então, ele vai ser considerado dessa forma. Agora, presta atenção. Pode ser mencionado na sua prova mais alguns nomes. Pode aparecer lá PAN. Mas você vai levar em conta se for citado. Uma PAN é uma rede pessoal, uma rede de curto alcance. Essa aqui, ela pode mencionar tamanho. Normalmente vai mencionar até 10 metros. Sabe por quê? Porque esse tamanho está vinculado à tecnologia dessa rede. Essa rede, ela é uma rede sem fio? É. Só que ela emprega para essa ligação pessoal dispositivos com a tecnologia Bluetooth. A tecnologia lá do 802.15. Então são dispositivos que eu vou conectar próximos. Conectar um celular ao relógio, conectar um celular ao ao som do carro. Então eu vou estar conectando poucos equipamentos. Normalmente uns 10, 15 equipamentos no máximo e está trocando dados entre eles ali para fone de ouvido, algo do gênero. Então estou usando uma tecnologia que a tecnologia é limitada até 10 metros. Na verdade o Bluetooth tem 3 classes, tá? A tradicional é de até 10 metros, né? Que é a classe 2 que a gente mais utiliza. Agora isso aqui normalmente a gente está olhando para rede sem fio do tipo Wi-Fi, cabeada, que tanto podemos falar o seguinte. Olha, professor, eu posso falar em WLAN, posso falar em WMAN e eu posso falar em WWAN? Sim. Esse W que aparece aqui no começo é simplesmente para dizer o seguinte, ó, isso aqui trata-se de uma rede wireless. E aí, atenção, Wi-Fi é uma das tecnologias sem fio. Wireless significa sem fio, tá? Não é, Wi-Fi é sem fio, mas nem todo wireless é Wi-Fi, tá? Bluetooth é uma forma de tecnologia wireless. 3G, 4G, 5G, CDMA, TDMA são tecnologias wireless. Ah, então quando eu pego lá 3G, 4G, você está pensando numa rede já de dimensão mundial. Pensando no WWAN. WMAN, pô, prefeitura, por exemplo, aqui de Cascavel, ela tem a rede sem fio que ela oferece gratuitamente para as pessoas. Você só tem que comprar anteninha, fazer o cadastro lá no site da prefeitura para poder usar a rede sem fio de graça que a prefeitura oferece aos seus cidadãos. A ideia é de serviço público e aí o provedor de internet é a prefeitura. Então tem isso? Tem. A ideia é de acessibilidade, inclusão digital e tudo mais. Então a WMAN está ali. WLAN, a tua casa, a tua rede sem fio nesse cenário. Então só é a questão de condicionar ao universo sem fio, tá? Mas aqui ainda podem aparecer mais 2 nomes. E você só vai considerar em prova se a questão citar algo do gênero. Do contrário, você faz de conta que nem existe. Que é a CAN e a RAN. A CAN vem de Campus Area Network, ou seja, aí entra mais esse universo de faculdades, universidades, né? Campus universitário. Por isso a rede CAN. Então ela pega uma dimensão um pouco mais ampla, né? Para não dizer assim, é uma casa, né? Um campus, é uma coisa mais de alguns hectares ali, né? Essa é a ideia. E a RAN? RAN vem de regional. Então pegar ele, por exemplo, a região leste, região oeste, região sul, mas pegar a região sul do país, já está pegando WAN. Pegar um regional seria tipo assim, Curitiba, Floripa até vai.
Ah, você estaria pegando ali. Então, até dá para considerar. Se não tiver isso aqui mencionado na questão, você já pula para o UAN. É uma UAN. Desse jeito. Então, a ideia de regional, ela é uma concepção mais recente, só para tentar mensurar, para não dizer assim, uma rede muito grande, é só para tentar dar uma localidade mais pontual para uma rede. É essa a ideia que você estuda quando você fala em dimensões de rede. Não tem segredo. Em estudar redes de computadores é isso. E aí, normalmente, você pega o quê? Quando você fala em LAN, PAN, CAN, MAN, cara, até aqui é o mais tradicional você falar em intranet. A intranet, ela é o quê? Mais vista como rede local. A WAN é aquela que vai trazer mais para você a ideia de internet. Professor, mas aí no meio do caminho, ali já varia um pouco mais. Normalmente vai estar mais associado à intranet, mas pode estar misturado com a internet. E é um espaço, vamos dizer assim, nebuloso que as provas não adentram, tá? As provas vão bater mais na ideia que é visual, palpável, né? Que você consiga trazer uma percepção de agregação de valores àquilo, entender qual o escopo, dimensão, acesso, finalidade que aquela rede vai oferecer para você. Então, quando você começa a estudar a matéria de informática, a primeira dica que você tem que ter aí, a primeira base que você olha para esse universo, é entender que vai precisar se dedicar e estudar. Não é algo trivial, tá? Você precisa ter atenção, você precisa perceber e aceitar que vai ter uma enxurrada de conteúdo em cima de você, que vai vir um monte de nomezinho para decorar. Cara, você quer decorar? Não tem muito o que fazer. Você decorou e faz uma prova? Bem legal? Faz. Você resolve muitas questões? Resolve. Só decorando. Tudo isso aqui que a gente viu hoje. Mas se você entende, compreende, tudo fica mais fácil. Fica mais agradável, tá? Para você estudar quando você começa a gostar disso, quando você começa a entender. Você sempre vai dizer que não gosta, vai ter dificuldade, acha que é ruim, chato, quando você não entende. E aí vem uma outra sobreposição do conhecimento, que é querer. Se você olhar para a matéria e falar, não gosta, é difícil, e você já começa a desdenhar ao ponto de não querer estudar, você não vai aprender mesmo. Você já intitulou, essa matéria eu não quero estudar. Imagine que a maioria das pessoas faça isso. E se você quer estar lá, num lugar onde a maioria não vai estar, é melhor fazer o que a maioria não quer fazer. Estude, aceite, vá com vontade, quero aprender, eu quero ver isso. É uma coisa diferente, tenta, se motive pela novidade, por algo novo, um desbravamento que você tem, e isso vai fazer com que você aprenda muito mais rápido, que o seu estudo renda, não só informática, em todas as matérias. Então, o querer é algo fundamental para que você mude a sua vida. E muitas vezes, para poder olhar nessa perspectiva, falar, eu quero mudar de vida, é só você olhar como está a tua vida hoje. Se você está contente com ela, com o que você tem, com os seus recursos, com as condições que você pode ofertar para sua família, ou se você quer, de fato, mudar a sua realidade. Então, use isso como principal motivação. Quero ser algo diferente, quero ter algo diferente. Vou fazer diferente. Vou fazer aquilo que a maioria não vai fazer. E a matéria de informática vai ser, para você, o grande salto que você vai usar para deixar o seu concorrente para trás. Porque a maioria não gosta de informática. A realidade é essa. A maioria não vai entrar no concurso. Você já não faz parte do concurso. O não, todo mundo já tem. Então, busque o seu sim. Busque a sua aprovação. Busque aquilo que os outros não querem buscar. Essa é uma aulinha para você ter essa percepção, começar a gostar, começar a entender que o mundo da informática é um mundo bacana, legal para desbravar e que você precisa dessa motivação, precisa dessa ideia, dessa gana, né, por querer algo mais. E aí venha conosco que a gente vai trazer todos os caminhos necessários para que você possa aí encontrar a sua aprovação. Valeu, forte abraço, fique aí com a base para você seguir eu lá no Instagram também, caso queira ter mais dicas e tudo mais, você pode seguir lá, JP Urso, e temos aí bastante coisa pela frente, que a jornada só está começando. Abraço!